Em 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, uma data para refletir sobre a importância da cultura afro-brasileira e suas contribuições à sociedade. Mais do que uma simples comemoração, é um dia de conscientização sobre uma luta contra o racismo e desigualdade social e a valorização da história no país. Para entender melhor o significado dessa data importante, conversamos com a antropóloga Deise dos Anjos, que traz uma visão profunda sobre o legado cultural, social e político no Brasil. O Dia da Consciência Negra tem sido cada vez mais reconhecido no Brasil. Na sua visão, qual o papel dessa data na conscientização sobre a história da cultura afro-brasileira? Essa data do 20 de novembro ela é importante porque ela vai de encontro ao dia 13 de maio, que é considerado ou foi considerado o dia da abolição da escravatura, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. O movimento negro, é importante ressaltar que ela hoje é uma data reconhecida pelo Estado brasileiro, tanto que ela é hoje feriado nacional, mas ela é uma conquista do movimento negro. E eu quero ressaltar primeiro, vários movimentos que foram importantes para que ela fosse institucionalizada. Primeiro é o poeta Oliveira Silveira, lá do Rio Grande do Sul. Hoje ela é conhecida nacionalmente, mas ela esse movimento iniciou lá no Rio Grande do Sul. E para pensar esse dia 20 de novembro em contraposição ao dia 13 de maio, porque o movimento negro, a sociedade, ela entendeu que esse dia 13 de maio, essa abolição da escravatura, ela não foi dada, ela foi conquistada. Inclusive tiveram vários movimentos abolicionistas, e ela não foi, o movimento negro, a sociedade estudada, não reconhece essa data, dia 13 de maio, como um dia importante para a comunidade negra brasileira. Muito pelo contrário, os escravizados, muito pelo contrário, porque nós temos aí um histórico de escravidão no país, e os escravos, os ex-escravos, eles foram simplesmente jogados à margem. Como assim? Um dia eu era escravo, no outro dia eu sou livre. Então, e agora? Tem até um samba-enredo que foi um dos temas agora da prova do Enem, Histórias para Ninar Gente Grande. Ele vai falar assim, que a liberdade não veio do céu e nem das mãos da princesa Isabel. Então, a conquista do movimento negro brasileiro para que a sociedade, o Estado reconheça essa data, é porque nós não acreditamos e não respaldamos o 13 de maio como um dia de libertação da Lei Áurea. Então veio muito antes, veio dos quilombos, veio de Palmares, veio de Dandara, veio de Acotirene, veio das organizações de terreiro, das irmandades negras, das organizações dos capoeiras, do samba. Então essa liberdade, nós conquistamos essa liberdade. Então dia 20 de novembro, ele faz referência ao maior quilombo que nós temos história, que nós temos conhecimento nesse país, que é o Quilombo dos Palmares, que é a liderança zumbi, que foi a liderança do Quilombo dos Palmares, que é o zumbi. Então, a nossa referência, a importância é de trazer essa história, o protagonismo negro, que não aceitou em momento algum passivamente tanto o processo escravocrata como essa legislação fajuta, que ela de fato, como o pessoal fala, tem um ditado popular que é uma lei para inglês ver. Então, em contraposição, o dia 13 de maio, dia 20 de novembro, para reafirmar o protagonismo negro na sociedade brasileira, tomando como referência o Quilombo dos Palmares. E apesar dos avanços no Brasil, ainda enfrenta grandes desigualdades raciais, E como o feriado de 20 de novembro pode contribuir para o combate ao racismo estrutural e à discriminação? Nós estamos aqui no parque, nós tem uma música do Gilberto Gil, que ele vai falar da mão da limpeza, Qual é a mão da limpeza?
Nós estamos, nesse momento, 2 pessoas negras, 2 mulheres, uma pessoa formada e que está em formação. Isso é uma conquista do movimento negro. Nós temos o 20 de novembro como uma conquista, mas ela é um passo, ela é uma das conquistas. Nós temos a lei de cotas como uma conquista, nós temos a própria lei 10.639. O que é isso, né? Ela foi uma lei sancionada em janeiro de 2003, em janeiro, 9 de janeiro de 2003, que ensina da história e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares, nas escolas. Então, o 20 de novembro, ele vem somar com toda essa gama de legislações que nós temos no país. Hoje, né, a injúria racial é equiparada ao racismo e ambas são inafiançáveis. Então, nós temos um endurecimento das legislações no país e essa data ela é importante como feriado para a gente não esquecer dessa história nossa de luta e de resistência. E como ela vai contribuir, não só porque não é só mais pontual, mas ela vai consolidar uma agenda pública antirracista no país. Então, nós temos, infelizmente ainda, várias pessoas, instituições que não reconhecem, né, ou que minimizam situações de racismo na sociedade. Então, essa data ela vem para dizer que não é a opinião de uma ou outra pessoa, não é a sua opinião. O racismo não é uma questão de opinião, racismo estrutural não é uma questão de opinião, é um conceito consolidado por vários intelectuais estudiosos, não só do Brasil, mas do país e do mundo, nesse contexto de diáspora. Então, o Estado brasileiro, ao sancionar essa lei, ele recoloca as questões raciais no topo da agenda pública nas esferas estadual, aliás, federal e estadual também, e nas esferas também municipal, ou seja, é problema de todo mundo, não só de um grupo X ou Y, né? De todo a sociedade brasileira em todo o seu pertencimento étnico. Então, é de reconhecer essa data como fundante da liberdade e da autonomia do povo brasileiro. E qual a importância Qual a importância de valorizar a cultura afro-brasileira e a contribuição para a construção de identidade nacional, como a redação do Enem? Muito importante, muito oportuna essa sua pergunta. O Brasil, ele é o país, depois de África, nós falamos de África num continente de 54 países, e que o primeiro de percentual de pessoas autodeclaradas negras é Nigéria. O Brasil é o segundo país do mundo com maior percentual de pessoas autodeclaradas negras. E o Tocantins, ele tem aí 76% da sua população autodeclarada negra. Então, nós temos aqui muitos quilombos, nós temos a Súcia, nós temos que é uma dança negra africana, de ancestral, oriunda dos quilombos. Nós temos várias outras, nós temos a dança de São Gonçalo, nós temos várias manifestações artísticas culturais que são ligadas ao território, mas também nós temos manifestações artísticas culturais ligadas ao cenário nacional, como o samba, a capoeira, as religiões de matriz africana. Nós temos uma diversidade das religiões de matriz africana, nós temos o hip hop, nós temos várias manifestações culturais que são ligadas à nossa herança ancestral africana. E valorizar nossa herança ancestral africana de forma positiva, não a partir dessa relação escravocrata, né? Não só da relação escravocrata, do estupro, dos trabalhos subalternos, mas dessa valorização da economia. Nós temos a nossa economia, quem trabalhou no ciclo do ouro, quem trabalhou no ciclo do minério, quem trabalhou no ciclo da borracha, foram os africanos nas condições de escravo. Então, a própria economia do país, a mão do trabalho, não só o trabalho, mas as técnicas, né? Então, tem um pesquisador, o Henrique Cunha Júnior, que ele tem um trabalho sobre as técnicas africanas. Então, valorizar essas técnicas africanas, que até então eram desconhecidas.
as próprias brincadeiras, as próprias formas de sociabilidade. Então, nós podemos tratar de economia, de saúde, nós temos técnicas ancestrais. Hoje se fala muito, né? E é necessário que se fale da saúde mental, né? As comunidades tradicionais de terreiro, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, têm a sua própria forma de cuidar e tratar da saúde mental, do cuidado com o ori, com a cabeça. Então, tudo isso é tecnologia. E até o próprio Ministério da Saúde reconheceu as práticas de saúde das religiões de matriz africana como legítimas também, né? Então, são legítimas até uma normativa do Conselho Nacional de Saúde. Então, são várias formas que precisam ser reconhecidas, que não estão à margem, infelizmente ainda estão, mas o governo dá um salto de percepção de que a nossa forma de ser, de viver e de socializar, ela é legítima e precisa ser respeitada pelo Estado e por todas as instituições, que não é algo menor. Não é algo menor, muito pelo contrário, ela é fundante, ela é a base da sociedade brasileira e o que nós temos de hoje construído e consolidado nesse país foi feito pela mão de obra negra, pelo trabalho intelectual negro, pela saúde dos negros, pela perspectiva de bem-estar da herança africana no país. O Dia da Consciência Negra é mais que uma data no calendário, é um convite à reflexão, como destacas estudiosos e ativistas, também de questionamento sobre desigualdades persistentes e os avanços que são necessários. Eu volto com você aí no estúdio.